Shalom, meus irmãos, a paz esteja contigo. Aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. Eu gostaria de demonstrar algumas coisas muito importantes que estamos para ver com os nossos olhos. Nós estamos no tempo profético, os últimos tempos, e veremos grandes acontecimentos. Mas você precisa saber a verdade. Essa miniatura de um dos vídeos que nós fizemos há alguns anos chama As Duas Bestas e o Anticristo. Nós cremos que pela palavra profética, o falso profeta, que é uma espécie de falso Cristo, que vai vir disfarçado, do nosso Salvador, que veio há 2000 anos atrás, virá para preparar o caminho e apresentar o anticristo ao mundo. E isso está confirmado em Apocalipse 13, quando fala da besta que surge do mar, a besta que surge da terra, e também em todas as mitologias das religiões orientais. O pessoal da nova era já sabe disso. Só que, lógico, muitos entendem como positivo. Nós sabemos que o Cristo que virá primeiro é um falso Cristo, porque assim o Messias nos alertou. E este vai descer fogo do céu para fazer milagres diante da besta, o verdadeiro anticristo. Mas as boas novas, queridos, e é o foco desta mensagem, é que o Eterno também dará uma resposta nesse momento. Ele enviará suas duas testemunhas. E esse é o tema que eu irei tratar agora, as duas testemunhas de Apocalipse, e onde nós vamos entender quem são essas duas testemunhas, qual é a obra delas nos últimos tempos, e nós vamos compreender algo muito importante sobre as duas testemunhas. Essas testemunhas foram escolhidas pelo Altíssimo não só para os tempos finais, mas eles trabalharam em outras épocas. E é isso que é mais fascinante na abordagem nova que nós vamos trazer, nova no sentido de com um novo ângulo de visão sobre essas duas testemunhas que vão se manifestar, nós sabemos, em Jerusalém, em Israel, e elas vão confrontar o anticristo. E elas vão glorificar o Altíssimo por meio da sua pregação, por meio das suas obras, do seu poder que será manifesto. E o Eterno não deixará o mal prosperar, na forma em que esse engano não será totalmente isolado, porque o Eterno também vai manifestar os seus juízos, vai manifestar sua verdade gloriosa. Então, pegue caneta, papel, vamos juntos abrir a Bíblia, as Escrituras. Eu vou abrir a minha Bíblia israelita aqui, que eu baixei no Play Store, você pode baixar também, é gratuita. E nós vamos começar com o livro de Malaquias. Olha que coisa interessante. Antes de Malaquias, tem um texto do profeta Zacarias, e muitos, infelizmente, não leem o Antigo Testamento, ou não creem no Antigo Testamento, mas nós sabemos que a verdade, queridos, é uma só, e ela está em toda a Escritura. Em Zacarias capítulo 4, diz assim, no verso 11: Falei mais e lhe perguntei, que são estas duas oliveiras à direita e à esquerda da menorá, ou castiçal, 7 braços. Segunda vez falei lhe perguntando, que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão juntos aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu dizendo, não sabeis o que é isso? Eu disse, não, meu mestre. Então ele disse, estes são os 2 ungidos, ou as 2 testemunhas, que assistem junto a Yahweh de toda a terra. Queridos, toda palavra deve ser dita e confirmada por 2 ou mais testemunhas. Esse princípio está em Mateus capítulo 18, está também na Torá. E o Eterno, ele vai manifestar nesses últimos dias o engano do falso profeta e do anticristo. Isso não vai ficar tão assim fácil para eles de enganarem toda a humanidade sem haver uma resistência. E o Eterno, ele tem 2 profetas escolhidos por ele, que já se manifestaram em outras épocas juntos, sim, juntos, e vão se manifestar uma última vez nos últimos tempos. Nós vamos agora ler o profeta Malaquias, no que está escrito
aqui no capítulo 4, falando sobre os últimos tempos. Aqui diz assim: pois aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz Iarro dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros da estrebaria. E pisareis os infiéis, porque se farão cinza debaixo das plantas de seus pés, naquele dia que prepararei, diz Iarro, o eterno dos exércitos. Lembrai-vos da Torá de Moshe, ou Moisés, como conhecemos, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, regulamentos e ordenanças, eu vos enviarei. Então, queridos, o profeta Malaquias, ou Malaquia, ele fala que nos últimos tempos o Eterno nos fará lembrar da Torá de Moshe. Essa Torá que muitos atacam e perseguem, falam mal, pisoteiam, quebram todos os dias. Ele diz: lembrai-vos da instrução, da lei, pelo meu servo que mandei a Horebe. E nesse contexto de nos lembrarmos da Torá, lembrarmos de Moisés, o servo do Altíssimo, que mandou a Horebe para todo Israel, pelo testemunho de anjos, foi dada por anjos na aliança inicial, regulamentos e ordenanças. Verso 5 diz: e eu vos enviarei o profeta Eliarro, o Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Iarro. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que sabemos sobre esses dois grandes profetas? Moisés foi o grande legislador para todo Israel, deu a Torá. Foi apenas um instrumento para entregar a Torá. Sabemos que foi o Criador quem escreveu com o próprio dedo, né, os mandamentos, os 10 mandamentos, e sabemos que foi por vontade e por inspiração do Criador que ele escreveu a Torá. Então, nós sabemos que a obra de Moisés é apresentar ao povo do Eterno na terra a sua vontade, e entregar a instrução para esse povo para que ele possa seguir o melhor caminho. E nós sabemos que Eliarro, ou Elias, foi um profeta também em Israel, mas a função de Elias era levar de volta o povo de Israel a servir ao Altíssimo. Aqueles que tinham se afastado da adoração verdadeira do Criador e tinham se apostatado e ido após a ídolos como Baal e Astarote. E a obra de Elias é de restaurar a adoração verdadeira, de reunificar as tribos na adoração ao Criador. E essa é a obra final. Nós vamos ver aqui a atuação dessas duas testemunhas em outro momento. Em Mateus capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, Yeshua tomou consigo a Kefa, Jacó e Yohanan, que é conhecido como João, né? Pedro, Tiago e João, irmão deste, os levou à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram a eles Moshe e Eliarro, falando com ele. E respondendo Kefa, disse a Yeshua: Mestre, é bom estarmos aqui, se queres. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moshe, que é Moisés, e uma para Eliarro, que é Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem brilhante os cobriu, e veja, vindo da nuvem uma voz que disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutai-o. Não foi à toa que o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, transfigurou-se, né? Aquele brilho intenso, mostrando a sua glória sobre o monte, e trouxe consigo ali 2 testemunhas, que é Moisés e Elias. Porque, queridos, essas 2 testemunhas estão chegando. Aleluia por isso. Não é à toa que o engano será permitido. Sim, o engano será permitido. Satanás irá procurar enganar, se possível, os próprios eleitos, com a aparição do falso Cristo e
do falso Salvador, né? O novo avatar da nova era de Aquário, o anticristo, o antimessias. Mas o Eterno irá enviar suas duas testemunhas. O Apocalipse capítulo 11 diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o templo sagrado do Eterno e o altar e os que nele adoram. Mas o átrio que está fora do templo sagrado, deixa o átrio e não meças, porque foi entregue aos não-israelitas. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. O Eterno irá permitir que o antimessias controle a cidade santa, Jerusalém. E considerei as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. E estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do soberano da terra, exatamente como lemos lá em Zacarias 4. O Altíssimo concederá poder às suas duas testemunhas. Elas farão grandes maravilhas. O verso 5 diz: se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar os céus para que não chova. Esse é Elias, durante os dias da sua profecia, que é 3 anos e meio. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Isso é Moisés. Quantas vezes quiserem. Por isso que as pragas do Apocalipse se assemelham muito às pragas do Egito. Por isso que as trombetas que vão soar irão ser, na verdade, uma memória aos juízos de outrora acontecendo nos últimos tempos. O verso 7 diz que quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará, ou seja, ao final ali dos 3 anos e meio. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, né? Mitzraim, onde o seu mestre foi pregado no madeiro. Então isso aqui foi Jerusalém. Foi em Jerusalém que o nosso Messias foi morto e foi pendurado no madeiro. Homens de vários povos, tribos e línguas, nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, uma vez que estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Então, mesmo recebendo a marca da besta, eles serão atormentados pelo testemunho dos seus 2 profetas, Elias e Moisés. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo do Eterno, entrou neles e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz dos céus que lhe dizia: subi para cá. E subiram os céus em uma nuvem, e seus inimigos ouviram. E naquela hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram temorizados e deram glória ao Eterno dos céus. Esse foi o segundo ai. Essa, na verdade, parte da 6ª trombeta. Os acontecimentos que estão por vir, queridos, em sequência, a chegada do anticristo, a chegada do antimessias, e vamos falar no próximo estudo sobre que acontecimentos aqui por diante veremos até que essas 2 testemunhas cheguem. Que o Eterno te abençoe, espero que você tenha compreendido essa mensagem. São literais, sim, assim como eles se transfiguraram no monte, assim também eles irão retornar para terminar a sua obra de chamar o povo ao arrependimento e à guarda dos mandamentos do Eterno, a Torá, e também para chamar da idolatria para a adoração do único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, Yahuwah, o grande eu sou dos exércitos. Shalom a todos, a paz esteja contigo. Até um próximo estudo.